Graça e paz. Chegamos no capítulo 36 de Êxodo e este é o capítulo em que Moisés chama Bezalel e Aholiabe para que eles possam começar o trabalho de confecção da mobília do tabernáculo. O destaque que quero fazer acerca deste chamado pessoal é que antes do chamado ter se apresentado no plano terreno, ele foi visto primeiro no reino espiritual. Quem falou de Bezalel e de Aholiabe foi o próprio Deus, que mencionou os nomes e que havia dito que já tinha separado e que já tinha derramado do espírito de habilidade, de sabedoria, de inteligência para a confecção. O que eu quero enfatizar aqui é que o chamado terreno, ele não começa na terra, ele começa nos céus. Ninguém que é chamado para ser um pastor, um missionário, ou alguém que talvez não tenha o título de pastor ou missionário, mas que queira servir a Deus, antes de ser chamado por alguém ou de ser reconhecido por alguém, ele primeiro precisa ser reconhecido por Deus. É nos bastidores da nossa vida, talvez ali cuidando das ovelhas do nosso pai, como Davi, que não era conhecido, que não era famoso, mas foi enquanto ele estava nos bastidores da vida que ele foi visto por Deus. E eu acredito que o chamado de Bezalel e de Aholiabe tem muito a nos ensinar. Quando nós primeiro somos conhecidos por Deus, antes de sermos conhecidos pelos homens. E é nesse contexto também quando Moisés começa a organizar a confecção do tabernáculo e que ele chama Bezalel e também chama Aholiabe. Muitas pessoas também se tornam voluntários para ajudar nessa obra. E a palavra de Deus relata nessa experiência que estes homens voluntários deixaram suas profissões, deixaram seus afazeres, deixaram tudo de lado para se dedicarem à obra do tabernáculo. Algo semelhante aconteceu nos dias de Jesus, quando ele passava pelo Mar da Galileia, quando ele passou pela coletoria, encontrando ali também Mateus e outros tantos que estavam no exercício das suas funções, das suas profissões, mas diante de um chamado sublime, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Hoje também nessa reflexão, que você possa compreender que o ministério do Senhor Jesus, que o ministério do Reino de Deus é um chamado sublime, muito acima de qualquer outra coisa que nós possamos nos devotar no plano terreno, no plano material. E o Senhor é aquele que é supridor das nossas necessidades. Se você tem sentido um chamado especial da parte de Deus, não hesite. Não pense no dia de amanhã, não pense nas consequências. Se é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem provê, até porque o nome do nosso Deus é Yahvé Jireh, aquele que provê todas as coisas. E é neste chamado, homens que começam a se devotar, a confeccionar, a se preparar para trabalhar nas mobílias, mas o povo ainda está trazendo as suas doações, o ouro, a prata, os tecidos, porque houve uma grande proclamação para que o povo então trouxesse da sua prosperidade, dos seus materiais, cada um segundo a voluntariedade e a generosidade do coração. Então começaram a trazer e trazer e trazer, até que chegou um momento que aqueles que supervisionavam a obra do tabernáculo disseram: Moisés, o que nós já temos é mais do que suficiente. Então Moisés teve de proibir o povo de trazer mais ofertas, porque houve uma generosidade fantástica, algo maravilhoso que só o Espírito Santo de Deus pode colocar no coração de alguém. O povo foi proibido de trazer, porque havia mais do que o necessário. A bênção de Deus na nossa vida é uma bênção que sobeja, é uma bênção que transborda. A medida de Deus é recalcada, é sacudida, é transbordante. Quando nós entramos nesta dimensão de prosperidade e nessa dimensão da multiplicação, os nossos olhos vão se alegrar por perceber que no espírito da generosidade sempre haverá suprimento, não haverá falta de nada e o nome do Senhor será glorificado justamente por causa deste coração disposto e generoso. Se você percebe que seu coração tem se fechado para o pobre, se fechado para a necessidade dos outros, nós precisamos de uma unção de generosidade, de uma conversão a esse Deus que é generoso, que é farto, que Ele abençoa até 1000 gerações
daqueles que caminham com o Senhor. Ele é o Deus da provisão e que quer fazer da sua vida uma vida abençoada, para que você tenha essa vida abençoada. Então estes homens colheram todos os materiais, então colocaram em prática aquilo que estava apenas numa visão, na visão de um homem Moisés. Agora estes homens pegaram das peças, dos materiais que chegaram e começaram a confeccionar o tabernáculo, colocando argola do lado de argola, madeira do lado de madeira, a fim de que aquilo que estava no sonho de um homem, de Moisés, que recebeu uma visão no monte, agora estes homens tirariam esse desenho do papel e colocariam na prática, para que os sonhos de Deus possam se tornar uma realidade em nossa vida. Quem sabe você não tenha chegado no momento em que os sonhos de Deus precisam se materializar, precisam se tornar concretos. Deus está nos chamando hoje para que toda a visão do monte, toda a visão espiritual, linda e formosa, comece a se tornar uma realidade prática no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado, não apenas com a fé do nosso coração, mas com a expressão da nossa fé por meio das obras, as obras que tornam reais e concretas as palavras e as direções que Deus tem nos dado a cada dia. Que seja esta a reflexão para mais um dia na presença de Yahvé. Em nome de Jesus.